Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Amém. Nós temos estudado os domingos à noite, né, o livro de Efésios. E, se não me engano, estamos no 5º domingo. Estamos bem no início ainda, bem no início. Nós, semana passada, meditamos no versículo 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, naturalmente, nós vamos para o verso 3. Mas hoje foi um dia especial, né? Ainda tem Santa Ceia. Eu achei que não poderíamos olhar para isso adequadamente. Eu quero fazer, então, uma introdução a essa nova parte que começa aqui. É uma sessão que eu diria, todos nós queríamos uma teoria de tudo, o homem, né? O mundo, uma teoria de tudo, uma teoria que explicasse tudo, a razão de tudo. Jonathan Edwards escreveu um livro famoso, A Razão pela Qual Deus Criou o Mundo. O ser humano queria saber a razão de tudo. É o que nós vamos ter nessa próxima sessão do livro de Efésios. E vai falar o apóstolo Paulo sobre todas as bênçãos espirituais. Então, a sessão inicial de Efésios, que vai do verso 3, que nós vamos ver a partir do domingo que vem, até o capítulo 2, verso 10, descreve, eu diria, a nova vida que nós temos em Cristo, como homens regenerados e mulheres regeneradas, chamados, justificados. Mas essa sessão se divide em duas partes. A primeira é um louvor do apóstolo Paulo, a primeira é doxologia, a primeira é um elogio, para usar a palavra exata que Paulo usa aqui, a Deus, por tudo aquilo que Ele fez, descrevendo essa vida que Ele nos deu em Cristo. E a segunda parte é uma oração. Então, a primeira parte, o louvor, Paulo vai bendizer a Deus por Ele ter nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E vai do verso 3 ao verso 14. E depois, no texto, na parte que ele dedica à oração, ele vai orar pedindo a Deus para que os nossos olhos sejam abertos para nós compreendermos essas riquezas infinitas. Ou seja, ele vai louvar a Deus por essas riquezas infinitas, mas ele sabe que nós temos uma necessidade de enxergar profundamente essas riquezas. Então, do capítulo 1, verso 15 ao verso 10, ele começa a orar para que isso aconteça. E nós queremos fazer uma introdução à primeira parte, ao louvor do apóstolo Paulo por toda a sorte de bênçãos espirituais, que diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra,
nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu lembro que no primeiro domingo eu disse que isso aqui é uma sentença complexa em grego, no original, uma sentença gramatical completa, porque tudo isso que eu li é uma frase só no original, não é? Sem pontos. O apóstolo Paulo está ditando a carta, e quando ele começa, isso aqui eu diria que é o grande portão. Eu falei que Efésios é o livro do tesouro de Deus, é o grande banco de Deus, onde todas as riquezas infinitas de Deus estão depositadas para nós. Não há nenhum lugar na Bíblia como o livro de Efésios, e esses versos que nós lemos seriam como o portão de entrada, a porta de entrada para essas riquezas infinitas. Então o apóstolo Paulo, quando ele começou a falar, ele não parou mais, ele não fez pausa para tomar fôlego com pontos finais. Gramaticalmente é estranho, né? Nós não conhecemos frases tão longas quanto todos esses versos juntos. E quando a gente lê grandes pregadores do passado, os puritanos falando a respeito disso, eles procuram metáforas para transmitir o impacto dessa explosão inicial de adoração do apóstolo Paulo, quando ele começou a pensar naquilo que nós temos em Cristo. E um deles diz: nós entramos nesta epístola por esta porta magnífica, esse portão magnífico. Ele chama essa primeira frase, essa frase enorme, longa, de uma porta magnífica. Outro puritano diz: essa é uma corrente de ouro com muitos aros. Os puritanos chamavam aquele trecho de Romanos 8 da corrente de ouro, né? Os que dantes conheceu, a esses predestinou, e os que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Mas aqui ele está chamando da grande corrente de ouro, porque é uma corrente com muito mais elos, muito mais completa. O apóstolo Paulo aqui, que foi também quem escreveu lá, ele quando começou a falar, teceu uma corrente de ouro muito mais complexa do que aquela, apesar das riquezas enormes que estão lá em Romanos 8. E outro puritano disse: isso é um caleidoscópio de luzes ofuscantes e cores imutáveis. Enquanto a gente vê novas cores e novas cores e novas cores, você vai ver que todos eles estão tentando encontrar uma metáfora certa para dar o peso que isso tem. O outro disse: olha, isso é como uma bola de neve rolando uma montanha abaixo. À medida que ela vai rolando, ela vai crescendo, vai ficando maior, até se tornar uma bola enorme de neve, à medida que ela vai adquirindo tamanho e vira uma avalanche. Ele diz: é assim que é esse texto inicial. O apóstolo Paulo começa e vai crescendo, e de repente domina tudo. O outro diz: olha, parece um cavalo, não é? Ali na baia, quando abre, o cavalo dispara um puro sangue excelente, não para mais. Então, assim foi o apóstolo Paulo quando começou a falar sobre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Deus fez em Cristo por nós. E talvez mais lírico, talvez gostaste mais de música, diz: isso é como, parece a abertura de uma sinfonia, em que depois que compõe a sinfonia toda, que é enorme, o compositor vai lá e compõe um prelúdio, colocando pequenos trechos de cada um daqueles temas que ele vai desenvolver. Ele diz: é isso que o apóstolo Paulo fez aqui. O outro disse: olha, isso parece para mim o voo de uma águia que fica lá no alto, girando e girando em longos círculos, como se ela tivesse incerta em qual direção tomar, já que ela tem uma liberdade limitada. A águia, no seu voo alto, ela pode ir para qualquer lugar, não há nada que limite ela. Então ela fica girando, meio que pensando: olha,
a essas possibilidades enormes, infinitas. Então ela fica um tempo sobrevoando. Ele diz, parece que o apóstolo Paulo está fazendo isso, ele pode ir para qualquer lugar, né? Há riquezas espalhadas por toda parte. Então ele começa assim, parecendo uma grande águia voando nas alturas. Se você for ver então um portal, uma corrente de ouro, um caleidoscópio, uma bola de neve, um cavalo na baia, a abertura de uma sinfonia, uma águia voando. São metáforas, queridos. Todas as pessoas, todos esses grandes pregadores, essas grandes mentes que Deus usou para abençoar o mundo, elas estão tentando descrever a impressão que esse texto produziu nelas. Esse grande portal. Então você vê que eles descrevem essa impressão de cor, de movimento, de grandeza. É isso que essa porção inicial de Efésios traz à mente do homem regenerado. Deixa ele assim, querendo encontrar palavras para algo tão rico, tão profundo, para riquezas tão incríveis, que o apóstolo coloca numa só frase. Eu diria que esse é o melhor resumo possível do Evangelho. Por isso, essa frase tão enorme, não é? Do 3 ao 14, ele vai nesse pique só, e tudo isso é um hino de louvor, é uma doxologia, é realmente um elogio, é isso que está no original, um elogio a Deus, que fez todas essas coisas. Ele começa louvando a Deus por ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos concebíveis, não por nossa mente, mas pela mente de Deus. Tudo aquilo que Deus concebeu em sua mente infinita na eternidade e colocou em Cristo, agora é derramado sobre nós. Então Paulo, para fazer esse resumo, ele faz essa frase gigante. Eu tinha falado que o versículo 2 era um resumo do Evangelho, mas era um resumo sem todas essas nuances. Agora não é? Ele abriu o coração e deixou isso fluir, e deliberadamente você vê que o apóstolo Paulo envolve toda a trindade nisso. Ele envolve Deus, não é? Ele fala da origem da bênção, e a origem dessa bênção espiritual, de todas as bênçãos, não é? Em Cristo é o Pai, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Pai, como está no verso 2. E a esfera da bênção, como Ele nos abençoa, o Pai, tudo isso quem fez foi o Pai. Mas Ele nos abençoa sempre em Cristo, e somente em Cristo, em nossa união com Cristo. Não há nada em tudo isso que seja fora da união com Cristo. Fora da união com Cristo, o homem só conhece a ira de Deus. Não há nada para o homem fora de Cristo que não seja a ira de Deus. Posso olhar para todos os homens, não há diferença. O homem mais moral da sociedade e aquele que você acha o pior ser humano, todos eles estão debaixo da ira de Deus. Ou um homem está em Cristo, ou a única coisa que ele tem é a ira de Deus, ou ele tem essas riquezas infinitas. E a natureza dessa bênção é espiritual, toda sorte de bênção espiritual. Essa frase pode significar toda sorte de bênção do Espírito Santo. É tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz com o seu sangue e que o Espírito Santo aplica a nós. Então você vê que o apóstolo Paulo envolve assim toda a trindade. Então um desses grandes homens de Deus do passado, e diz assim: estas bênçãos são espirituais não apenas por pertencerem à alma, mas sim por derivarem do Espírito Santo, cuja presença e influência toda poderosa e eficaz são a grande bênção outorgada por Cristo. Ou seja, o Pai nos abençoou em Cristo, e Cristo nos outorgou o Espírito Santo, que aplica todas essas bênçãos infinitas. Então é uma grande bênção trinitária, é um hino de adoração, um hino de louvor, e você vê que ele coloca o Pai elegendo, do verso 4 a 6, depois o Filho nos redimindo, do verso 7 ao 12, e por último o Espírito Santo selando, do 13 ao 14.
e sendo que cada estrofe termina da mesma forma. É como se fosse um hino, e tem as estrofes e um coro, a estrofe e o coro, como nós normalmente costumamos cantar. Cada uma dessas partes, o Pai elegendo, o Filho redimindo, o Espírito Santo aplicando, nos selando e sendo a primícia de tudo aquilo que nós vamos experimentar para sempre. O fim de cada estrofe é a mesma, para o louvor da sua glória. Verso 6, verso 12 e verso 14. Então, primeiro, o Pai como a fonte e a origem de todas as coisas. Você não pode imaginar nada que envolva toda a história com o propósito final, não é? Que Efésios nos mostra. Eu disse, nós gostaríamos de ter uma teoria de tudo. Não é? Efésios fala a respeito disso. Tudo que Deus faz é por causa de Deus, para Deus. Como a gente viu, o final de cada trecho ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo é para o louvor da sua glória. Essa é a razão de todas as coisas. Quem não gosta de pensar em tudo centrado em Deus, esquece o livro de Efésios. Na verdade, esquece o Evangelho, não é? Infelizmente, você vai ver que existe algo muito errado, muito distorcido no Evangelho de hoje, quando ele está tão centrado e é tão a respeito do homem e não a respeito de Deus, quando a Bíblia está num caminho totalmente oposto. Então, primeiramente, ele fala do Pai. Sua iniciativa é exposta de modo mais claro pelo apóstolo Paulo aqui num fôlego só, porque você vê que o Deus Pai, ele é sujeito de todos os verbos principais de toda essa longa frase. É Ele que tem nos abençoado. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Quem? O Pai. Verso 3. É Ele que nos escolheu. Verso 4. Quem elegeu? Quem predestinou? O Pai. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Verso 5. Quem concedeu gratuitamente a sua graça? O Pai. Literalmente, nos agraciou com sua graça. Verso 6. E no verso 8 diz, ele mesmo derramou abundantemente sua graça sobre nós. Você vê, todos os verbos aqui dizem a respeito do Pai, os principais verbos. A ação, quem planejou, elegeu, predestinou, amou, colocou em Cristo, quem fez tudo. E que também nos desvendou a sua vontade, o seu propósito eterno. Ou seja, ele nos mostra que tudo que ele fez foi por causa de Cristo. Que toda a motivação no coração do Pai, ao decretar todas as coisas, era Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Que tudo mostrasse Cristo, a beleza de Cristo, a justiça de Cristo, verso 9 e 10. E além disso, você vê no verso 11, Paulo dizendo que o Pai faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Você vê, todos os verbos importantes, toda a ação, todo o plano, tudo é o Pai que faz. Esse lugar central em planejar todas as coisas. E quando você sai dos verbos e vai para os substantivos, e ele fala numa sucessão rápida, né? Em amor, graça de Deus, a vontade, o propósito, o seu plano, tudo está repleto do Pai. Tanto os verbos quanto os substantivos, tudo é a respeito do Deus Pai. É o seu amor que Ele derramou, por causa do seu amor que Ele derramou a sua graça sobre nós e nos elegeu em Cristo e fez todas as coisas. Tudo que você vê, tudo que você aprende é o plano eterno do Pai. Tudo nasceu em sua mente e tudo é decretado por Ele mesmo na eternidade. Em segundo lugar, vem a esfera da qual a bênção espiritual, toda sorte de bênção chega a nós, é através de Cristo, somente nele. Nos 14 primeiros versos de Efésios, Cristo é mencionado ou pelo nome, ou pelo título Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o amado, ou os pronomes, não é, pessoais e possessivos, ele, dele, 15 vezes. Jesus é mencionado assim 15 vezes nessa abertura, nesse grande portão dessas riquezas. E a frase em Cristo ou nele ocorre 11 vezes
nesse início. Como eu disse, ela ocorre quase 30 vezes nesse livro. Você vê, é tudo por causa dele, nele, para mostrar ele, para tudo convergir nele, Cristo. Então, já no primeiro versículo, Paulo descreve os cristãos como sendo santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. É por isso que eles são santos e fiéis. Tudo que eles são é por causa disso. Ele já abre o primeiro verso dessa forma. E agora, no restante desse parágrafo longo, ele desenvolve as implicações da expressão profunda que denota a solidariedade humana. Não é? Tudo que nós éramos em Adão, nós herdamos em Adão. Então, tudo que Adão era, nós éramos. Ele se tornou um filho da ira, nós nascemos filhos da ira. Ele se tornou, ficou debaixo da maldição, da morte. Então, tudo que pertenceu e pertencia e pertence a Adão, pertenceu a nós. Nós nascemos com todas essas coisas e era tão nosso quanto era dele. A maldição que ele herdou, nós herdamos. Mas agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós estamos em Cristo, e tudo que for verdade a respeito de Cristo é verdade a respeito de nós. Como tudo que era verdade a respeito de Adão, era verdade a respeito de nós. Filho da ira, mente entenebrecida. Agora nós estamos em Cristo, pertencemos à nova humanidade redimida, e tudo, absolutamente tudo que é verdade sobre Ele, é verdade sobre nós. Ele é justo, então nós somos justos nele. Ele é o amado do Pai, nós somos amados do Pai nele. Tudo, em Cristo, Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade. Verso 3, 4. Então é tudo no amado, que Ele nos concede a graça e nós temos a redenção e o perdão. Versos 6 e 7. E é em Cristo que os primeiros crentes judeus vieram a ser povo de Deus um dia, antes de nós. Verso 11 e 12. E nele todos nós somos selados como pertencentes a Deus. Verso 13 e 14. Então, foi em Cristo que Ele desvendou o seu plano eterno para nós. O mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Ou seja, que todo o plano do Pai diz respeito a Cristo. Que todo o decreto de Deus diz respeito a Cristo e que nós não somos o alvo desse plano eterno de Deus. É tudo a respeito de Cristo. Então, anteriormente, nós, os gentios, estávamos sem Cristo e, portanto, sem esperança, como está no capítulo 12, verso 12. Mas agora, em Cristo, nós estamos cobertos com toda a sorte de bênçãos espirituais. E depois, por último, Paulo fala sobre o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo só seja mencionado no verso 13 e 14, lá no fim, pelo seu nome, você vê que do começo ao fim está cheio da ação do Espírito Santo. Então, ele ressalta que essa bênção espiritual, essa bênção que nós temos em Cristo é espiritual, ou seja, são as bênçãos do Espírito Santo, são as bênçãos que o Espírito Santo aplica em nós. Ou seja, o pastor está fazendo um contraste, como que na velha aliança as bênçãos eram em grande medida materiais, não é? Como, por exemplo, em Deuteronômio 28, de 1 a 14, era prometido a eles, se eles vivessem segundo a verdade, filhos, boa colheita, abundância de gado, ovelhas. E a verdade é que Jesus nos prometeu sustento, o que comer, o que beber, de tal maneira que Ele disse que nós não devemos andar ansiosos com essas coisas, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas, essencialmente, você vê, o Pai vai nos dar sustento, vai nos dar o que é necessário para vivermos para a sua glória, mas as bênçãos essenciais dessa aliança eterna, não é? Elas são distintivamente espirituais. Não é? Por exemplo, a lei de Deus seria escrita em seus corações, para que eles amassem a Deus, não se afastassem dele, um conhecimento pessoal profundo de Deus na face de Cristo, o perdão dos nossos pecados, a justificação, a expiação, a regeneração, enfim, todas essas bênçãos finais. E por isso, por fim, ele põe essa cláusula nas regiões celestiais. Essa é uma expressão
dessa carta, particularmente, ele usa 5 vezes essa expressão em Efésios, e Paulo não usa essa expressão mais em nenhuma outra carta que ele tenha escrito. Então, a palavra céu é vista de maneiras diferentes à medida que ela aparece na Bíblia. Os autores, como os puritanos, por exemplo, eles falavam sobre o céu da natureza, que é o céu azul que a gente vê durante o dia, né? A atmosfera, ou o espaço na escuridão da noite com as estrelas, e o céu da graça, eles falavam. O céu da graça é o céu que nós já estamos experimentando agora. Sabe quando o apóstolo Pedro diz assim, não tendo visto, vocês se alegram nele, se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Vocês vivem no meio da aflição, mas como nós vimos hoje em Jó 35:10, Deus inspira canção de louvor no meio da noite. Então, eles chamavam isso de o céu da graça. O céu da graça nós já temos agora. Nós estamos experimentando o céu da graça. E por último, o céu da glória. Eles falavam que é o céu dos redimidos, não é? Quando nós somos glorificados. Mas aqui Paulo não está falando de nada disso, nem a respeito do céu da natureza, azul, nem está falando sobre o céu da graça, nem está falando sobre o céu quando nós formos glorificados. Quando ele fala nas regiões celestiais, ele está falando sobre, e eu disse que ele vai usar essa expressão só aqui, né, algumas vezes. Ele está falando sobre a esfera, por exemplo, onde os principados e as potestades continuam operando. No capítulo 3, verso 10, no verso 6, 12, e a esfera em que Cristo é supremo, que Ele governa e que nós estamos assentados junto com Ele nos lugares celestiais e reinamos com Ele. Capítulo 1, 20, 2, 6, e onde, portanto, Deus nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, que é o que nós vimos aqui no capítulo 1, verso 3. Então, esse ensino é profundo, essa abertura do apóstolo Paulo, não é? E é totalmente trinitariana, Pai, Filho, Espírito Santo, e ele fala que essas bênçãos foram dadas definitivamente, eulogesas, está no tempo auristo, e em Cristo toda a bênção espiritual é nossa. E, por exemplo, como diz Jeremias 31, de 31 a 34, que ele diz: eis que dias vêm, diz o Senhor, que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você vai ver Deus falando: eles nunca vão se afastar de mim. São todas essas bênçãos que o Espírito Santo está aplicando. Toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, você tem tudo isso. Se você não está em Cristo, você não tem nada de Deus. Essa é a grande verdade aqui. E há muito que crescermos nisso. É por isso que depois que Paulo faz isso, ele vai começar a orar para que nossos olhos sejam abertos para nós enxergarmos essas riquezas. Mas você vê, nós vamos crescer em compreensão e desfrute dessas bênçãos espirituais, mas não há mais nenhuma bênção espiritual para você receber. Não há nenhuma bênção. Você, se está em Cristo, foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, tudo que Deus vai fazer agora é através da habitação do Espírito Santo em você, abrir os seus olhos para você desfrutar mais e mais e crescer na compreensão, no desfrute, no gozo de tudo o que o Pai é para nós em Cristo, no poder do Espírito. Mas você não vai ganhar mais nenhuma bênção, porque todas elas já foram dadas a você. Tudo que está lá depositado é seu, não há nenhuma nova bênção a ser recebida. Então você tem vida completa na união com Cristo, você tem toda a sorte de bênçãos agora, já. E Paulo, depois de declarar esse princípio geral, ele vai passar os
pormenores, e você vê, ele começa com a eleição no passado, ou seja, como essa bênção chega a nós lá na eternidade passada e no presente com a adoção. Ele vai falar aqui de sermos filhos de Deus e no futuro a nossa unificação com Cristo. Então é o Pai elegendo, verso 4 a 6, o Filho redimindo, 7 a 12, e o Espírito selando, 13 a 14, e como eu disse, tudo sempre terminando com para o louvor da sua glória. Por isso que ele fez todas essas coisas. Por isso que o Pai fez essas coisas, através de nos colocar em Cristo, no poder do Espírito Santo. Agora, se isso resume o que é o Evangelho, então, como eu disse, algo de muito deturpado no que tem sido pregado, porque não é isso que parece, não é, queridos? Parece que o Evangelho é a respeito de nós, nossos problemas, nossas vidas, nosso mundo, nossa cidade, enfim, a respeito de nós, homens. E poucas vezes você vê a pregação que devia ser domingo após domingo, culto após culto, meditação após meditação sobre a glória de Cristo. Você vê que cada vez que Paulo termina uma parte falando sobre o Pai, para o louvor da sua glória. Quando o Filho, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, para o louvor da sua glória. Essa é a razão, é sempre a razão. Então o foco da verdadeira pregação é se a pregação tem a forma do Evangelho, sempre ele vai estar focado na glória de Cristo. E qualquer pregação ou mensagem que não chega aí, não é uma mensagem evangélica. Não está falando sobre o Evangelho. É por isso que foi tão fácil, a psicologia secular, a autoajuda, se adentrar, porque um lugar está vazio, logo é ocupado por outra coisa. Como as pregações, a igreja estava vazia do Evangelho, outra mensagem entrou. Então, o propósito de Deus, ao nos dar novamente, é iluminar ela com essa verdade do Evangelho, e para que a beleza de Cristo queime na fornalha dos nossos corações, e o Espírito Santo produz, através dessa verdade, aquilo que Jonathan Edwards chamava de afeições santas, cada vez mais fortes, mais profundas, que é a única evidência de que nós somos novas criaturas. Então, cada mensagem, cada meditação, cada hino que nós cantamos deve levar a aumentar na fornalha dos nossos corações essas afeições santas por Deus, que transbordam em vida de santidade. Então, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós cantamos, e é isso que o apóstolo Paulo fez nesse início de Efésios, e vai fazendo ele tudo que ele quer é despertar em nós afeições santas mais profundas, quando essas verdades queimam na fornalha dos nossos novos corações. É por isso que o Evangelho não é nada para quem não é regenerado. Não é nada, ele não produz nada realmente. Porque esse homem, é óbvio, não pode estar com sua mente e coração centrado nesse grande tema. Então, nosso grande desejo é que Deus seja cada vez mais glorificado à medida que essas verdades queimam na fornalha dos nossos corações, produzindo afeições santas. Isso é a única coisa que é sucesso na igreja. Todas as outras coisas que as pessoas estabelecem como sucesso, elas só estabelecem porque já esqueceram o Evangelho. Porque se não tivesse esquecido o Evangelho, sequer estabeleceriam metas de sucesso ou sucesso que não fosse que essas verdades queimassem na fornalha dos nossos novos corações, produzindo afeições santas, cada vez mais profundas a Deus. Então, tudo que nós temos para pregar é Cristo. Tudo que Paulo está dizendo aqui é que todo o plano eterno do Pai está focado em Cristo, para revelar Cristo. E então, que tipo de pregação é uma verdadeira pregação e que tipo de pregação é uma falsa pregação do Evangelho? Você vê, não basta, ela não está ali falando grandes heresias ou doutrinas como a doutrina da teologia da
prosperidade, não, qualquer pregação que não leva essa glória da verdade revelada pelo Pai em Cristo, no Espírito, para encher a fornalha dos nossos corações e queimar, transformando tudo em afeições santas, é falsa. Então, porque esse é o objetivo da pregação, Cristo. Por isso Paulo diz assim em 1 Coríntios 23, nós pregamos Cristo e este crucificado. Por quê? Porque Cristo é o centro do plano do Pai, é a razão de existir esse plano, tudo é por causa dele, e a cruz está no centro do plano que exalta Cristo. Então Paulo diz, eu não vou pregar outra coisa. Em Efésios 3:8 ele diz assim, pregamos as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo diz, o que nós pregamos? Qual é o tema da nossa pregação? As riquezas insondáveis de Cristo. Quando ele tocar alguma outra coisa, nosso casamento, nossa vida, nossos filhos, nossa família, nossa cidade, ele só toca no sentido de como essas coisas podem manifestar as riquezas insondáveis de Cristo. Elas não são um objetivo final de nenhuma dessas pregações, ou simplesmente, como Paulo diz em Gálatas 1,16, pregar Cristo. Ele diz assim, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne, nem sangue. 15:16, né? Então, o que está envolvido na pregação das riquezas insondáveis de Cristo? O que Paulo vai desenvolver em cada sentença no livro de Efésios? O que devia ser desenvolvido em cada pregação no mundo hoje que diz ser evangélica? As riquezas insondáveis de Cristo, que faz o homem enxergar toda essa sorte de bênção espiritual que o Espírito Santo opera em nós, incendiando nossos corações e produzindo essas afeições santas. Então nós podíamos falar muitas coisas. Como eu disse, hoje nós não teremos tempo de entrar no verso 3, nós ficaremos nessa introdução, e nós podíamos pensar vários desses focos que deviam estar, mas é óbvio que também se nós fôssemos olhar para todos os focos, a gente cairia no mesmo problema de o tempo ser pouco, mas alguns. As riquezas insondáveis de Cristo nos mostra que a criação de todas as coisas que existem, toda a realidade, no decreto de Deus, ela tem um design de exaltar Cristo. Nada do que foi criado tem um objetivo naquilo que foi criado. Ou seja, tudo que foi criado tem um objetivo voltado para Cristo. E é óbvio que tudo que foi criado, que não está focado nesse objetivo, está na situação oposta pela qual ele foi criado, e é por isso que a ira de Deus se manifesta. E também que o amor de Cristo aponta para o próprio Cristo. O amor de Deus, finalmente, aponta para o próprio Deus. Esse é o design do decreto divino, quando ele revela o seu amor para nós. E a cruz é a exaltação de Cristo. Ela foi planejada para exaltar Cristo, para magnificar Cristo. Esse é o propósito da cruz. É muito fácil nós, seres humanos, acharmos que o propósito da cruz diz respeito a nós, não é? Que a cruz tem como alvo e objetivo nós, os seres humanos, ou a igreja. E o novo nascimento, ou seja, a regeneração, a nova criação existe no decreto divino para que você pudesse para que ela pudesse, de uma forma que nós vamos ver, exaltar a Cristo sobremaneiramente. É por isso que ela existe. Ou seja, a regeneração não existe por causa de nós. E depois a santificação, que é a nossa transformação, a transformação das nossas vidas na imagem de Cristo, tem como objetivo, foi decretada por Deus para exaltar Cristo. Então você vê, não tem nada que Deus decretou que não tenha esse mesmo alvo. Então é surpreendente, até mesmo chocante para o mundo evangélico hoje, para o mundo cristão, que todos os atos do Pai têm como alvo Cristo e não nós, porque não é o que parece.
Não é assim? Não é o que parece a cada pregação, não é o que parece quando você vê as prioridades da igreja, e todos os atos de Cristo têm como objetivo a exaltação de Cristo, a exaltação de Deus. E o objetivo do próprio Deus, do próprio Cristo e do Espírito Santo, sem rodeios, é a glória de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele está radicalmente, a Trindade, não é? O Pai, comprometido em mostrar, exaltar o valor infinito da glória de Deus, a razão pela qual, como Jonathan Edwards diz, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, e Cristo está radicalmente comprometido em mostrar e exaltar a glória de Cristo, e o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, você vê que você está diante de uma crise, porque de maneira nenhuma o que a igreja vive hoje passa para o mundo e para as pessoas que estão na igreja essa realidade. Então, pregar é pregar sobre a glória de Cristo continuamente, meditar é meditar sobre a glória de Cristo continuamente, cultuar é exaltar a glória de Cristo continuamente, e tudo que o Pai faz é assim, não é? Por isso que eu disse que o Pai elegendo, verso 4, 6, o Filho redimindo, 7, 12, o Espírito selando, 13, 14, sempre termina no verso 6, 12 e 14, com para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Sempre esse é o propósito. Mas muitas pessoas isso não é a centralidade da igreja, porque muitas pessoas não se sentem bem com isso, não há uma alegria, a fornalha dos seus corações não queima com essa verdade, gerando afeições santas. Acontece o oposto. Muitas pessoas quando ouvem, ou quando olham para a Bíblia e veem que Deus é centrado em Deus, na glória de Deus, elas se sentem mal, não é? Elas até às vezes se ressentem, e quer dizer que não somos nós o alvo, nós mesmos não temos um valor supremo nas afeições de Deus. Tudo que Deus fez não foi por nos amar, todo o propósito de Deus não era porque Ele nos amava, nós não éramos o centro das afeições do Pai, quando Ele decretou todas as coisas, nós não éramos o centro das afeições do Filho, quando Ele se entregou, veio, morreu, quando na plenitude dos tempos Ele veio, nós não somos o centro das afeições do Espírito Santo, enquanto Ele aplica todas essas bênçãos, nós não somos. Então, você nunca vai estar valorizando a glória de Deus, como você foi chamado, se você é um filho de Deus, até que você realmente enfrente essa crise. Em vez de você só falar nisso, você realmente olha para o seu coração, em vez de se a fornalha do seu coração queima em afeições santas com essa verdade, ou se no fundo você perde um pouco o fogo que devia, como num trem a vapor, gerar a força que move a tua vida, perde a força quando você pensa assim, quando você pensa, eu não sou supremo no coração de Deus, eu não sou supremo na obra de Cristo, eu não sou o alvo final de uma dessas coisas. Deus é supremo. Deus é supremo em tudo que Deus faz, o Filho é supremo em tudo aquilo que Ele faz, o Espírito Santo é supremo. Então, se Ele é supremo em seu próprio coração, algumas pessoas pensam, então Ele nos ama? Como Ele nos ama, se tudo que Ele faz é por amor final a si mesmo, ao seu Filho, a sua glória, e se Ele ama a si mesmo, a sua própria glória, sim, então, nós não ficamos então tão impressionados com o que acontece na cruz, quando percebemos que ela não diz respeito a nós, mas a glória de Deus. Nós queremos olhar isso nesse tempo que nos resta antes de tomar da Santa Ceia, mas eu quero que você pense que a glória de Deus e a glória de Cristo são a mesma glória. Não é que tem a glória de Deus, a glória de Cristo e a glória do Espírito Santo. É a mesma glória. Por exemplo, você vê isso melhor no livro de 2 Coríntios 4, 4 a 6,
Paulo, no versículo 4, diz assim, ele fala ao Evangelho, a respeito do Evangelho, ele diz, o Evangelho da glória de Cristo. Mas no versículo 6, ele fala, conhecimento da glória de Deus. Agora, tanto quando ele fala uma coisa quanto a outra, ele logo acrescenta algo. Por exemplo, no 4, quando ele diz, o Evangelho da glória de Cristo, ele diz, que é a imagem de Deus. Ou seja, esse é o Evangelho da glória de Cristo, mas ele é a imagem do Pai. Para mostrar que é a mesma glória. Assim, quando ele fala sobre a glória de Deus, no versículo 6, ele diz, a glória de Deus na face de Cristo. É o único lugar onde você vai ver essa glória, na face de Cristo. Em outras palavras, a glória de Cristo é a glória do Deus Pai. A glória do Pai é a glória do Filho. E a glória do Espírito. Só existe uma glória divina. Sabe, não existe uma glória do Pai, outra do Filho, outra do Espírito, só existe uma glória divina. Quando Paulo está dizendo lá, no final de cada trecho, para o louvor da sua glória, quando ele fala do Pai, quando ele fala do Filho, quando ele fala do Espírito, ele não quer dizer que existe, ele está falando que é essa glória divina, a razão de todas as coisas, tudo é feito para o louvor dessa glória. Então, tudo que inclui a glória do Filho, inclui a glória do Pai, do Espírito, e assim, a glória divina é uma só, né, nas três pessoas da Santíssima Trindade. Então, você tem que, para nós pregarmos, meditarmos, nos enchermos, o Espírito Santo encher nossos corações com essas verdades sobre a glória de Deus, para que Ele queime afeições santas, nós temos que enxergar isso relacionado a todas as coisas. Como eu disse, nós podíamos olhar várias coisas, mas aí nosso tempo não ia dar. Mas na criação, na história, o que é a glória de Deus? É isso que Paulo vai falar em Efésios. Por exemplo, em Isaías 43:7, ele diz, nós somos criados para a glória de Deus. Você vai ver que não há nenhum objetivo na criação que esteja na própria criação. Nós fomos criados para quê, diz Isaías? Para a glória de Deus. Esse era o objetivo. O objetivo não estava aqui, na criação, em nós. No Salmo 19, verso 1, ele diz, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus não proclamam a glória do céu. O mar não proclama a glória do mar. A floresta não proclama a glória da floresta. O homem não proclama a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. Toda a criação faz isso. Esse é o objetivo, é o design divino, é o decreto divino para a criação. E isso é dito explicitamente, de maneira mais clara, como tudo é criado com este propósito. O apóstolo Paulo diz assim em Colossenses 1:16, que toda a obra da criação foi criada pelo próprio Cristo. Por Cristo, né? por Jesus. E com o propósito que está focado totalmente nele mesmo. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ou seja, Cristo trouxe toda a existência para a glória de Cristo. Por que Cristo criou todas as coisas? Para a glória de Cristo, para glorificar Cristo. Você vê que não é difícil você ter o parâmetro no qual você pode julgar acertadamente qualquer pregação ou qualquer coisa que seja realmente de Deus ou não. E você vê que é muito fácil e sutil você estar fora daquilo que Deus está fazendo. Porque Deus só tem um propósito em todas as coisas que Ele faz. E esse propósito nunca está ligado àquilo que Ele faz, naquilo que Ele cria. Tudo está sendo criado, decretado, feito para a glória de Deus. Então toda a realidade que existe para a glória de Cristo. Pense em toda a realidade. Tudo que existe para a glória do seu nome, para a sua honra, para a sua fama, para o seu louvor. E pregar é tornar isso claro para os homens. Por que isso ali existe? Para a glória de Cristo. Como é que aquilo ali glorifica Cristo? Por que o casamento existe? Para a glória de Cristo. Por que o sexo existe? Para a glória de Cristo. Por que a vida existe? Para a glória de Cristo. E qualquer pregação que não tem esse foco central... Você vê, eu já disse aqui que eu acho que quase tudo que as pessoas chamam de encontro de casais é a coisa mais inútil do mundo. Primeiro que o casamento das pessoas é igual ao do mundo.
Exatamente porque tudo que é dito para as pessoas hoje em dia sobre casamento é a mesma coisa que o mundo diz. Você vai lá, as pessoas fazem aquela baboseira, aquele, sabe, em como ser mais romântico, como ser mais assim, mais assado, mais assim, tal. Aquilo podia ser dito lá e podia um cara que não conhece Cristo, nem a glória de Cristo, e ouvia dizer, é legal, isso mesmo, isso aí é bom, isso é coisa interessante, porque não tem nada a ver com o Evangelho. Aquela visão de casamento, aquela visão não tem nada a ver com o Evangelho. É óbvio que a visão verdadeira produz tudo e muito mais, mas nunca partindo daqueles pontos. E assim vai. Então o valor de Cristo está sempre no centro. E se nós pregarmos a respeito disso, como Paulo está fazendo em Efésios, aqui nessa grande abertura, nós temos que mostrar ao mundo e às pessoas e aos cristãos, e em cada mensagem pregada aqui, que o amor de Cristo por nós coloca o valor de Cristo no centro e não o nosso valor. Que o amor de Cristo de nós não tem nenhuma relação com o nosso valor. Mas hoje a gente quase não acha que é amor se o centro e o valor não for nós mesmos. Então, para dizer de uma outra maneira, pregar Cristo significa mostrar, cada vez que nós abrimos a boca para falar a verdade, que ser amado por Cristo não significa que Ele vai chamar a atenção para o nosso valor. E que nada do que nós vamos celebrar, e celebramos no culto, e vamos celebrar a Santa Ceia aqui, está falando sobre o nosso valor. Sabe? O Evangelho não está falando sobre o nosso valor. O amor de Cristo se expressa permitindo que nós desfrutemos o valor que Ele é. É isso que o Pai fez. É assim que o Pai nos ama. O propósito do Pai ao nos amar não é mostrar o nosso valor, é dizer, eu soberanamente vou deixar vocês verem o valor infinito do meu Filho, que é o gozo do meu coração e é o gozo eterno de tudo que eu crio, ou então é o inferno. É isso. Então, a melhor ilustração, talvez, olhando para uma história, está em João 11, de 1 a 6, que a Bíblia diz assim, havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os seus pés com seus cabelos. Nós sabemos a relação profunda que Jesus tinha com essa família. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele quem amas está doente. Ou seja, não há nenhuma dúvida que Jesus ama Lázaro. E a Bíblia diz assim, ao ouvir isso, Jesus disse, esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Primeiro ele fala a glória de Deus, está falando do Pai, mas como eu disse sempre que o apóstolo Paulo falava sobre a glória de Deus na face de Cristo, a glória de Cristo que é a imagem de Deus. Então ele diz, olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A doença de Lázaro é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Através dessa doença, é doença, queridos. Mas eu não pense que Lázaro estava se sentindo bem, ele estava se sentindo tão mal que ele estava sentindo assim, acho que eu vou morrer. E ele estava certo, ele ia mesmo. Porque você já disse isso e não morreu. Não é? Mas Lázaro estava se sentindo tão mal que pensou, vou morrer. As irmãs dele pensaram, se Jesus não vir, ele vai morrer. E o que aconteceu? Ele morreu, o cara estava mal. Então pense em dor, febre, em tudo que doença traz. Jesus diz, essa doença aí de Lázaro, isso aí é para trazer glória para o meu Pai, e para mim ser glorificado nele. E você viu que ele tinha dito que amava. Aí no versículo 6, diz de novo, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Já tinha dito isso antes, diz agora, no entanto por quê? Apesar de amar, não é? Você acharia que Jesus amava, então ele saiu correndo para tirar aquela dor, aquela aflição, ele estava morrendo ali, sentindo todas aquelas coisas, e junto com isso a família estava sofrendo, Marta e Maria. No entanto, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Então, 2 vezes o texto quer focar que Jesus amava
tanto Maria, quanto Marta, quanto Lázaro, e nesse verso 6 diz assim, então, esse portanto, porque ele amava, ele demorou. Porque ele amava, ele ficou, ele não foi. Porque o amor dele está focado em quê? Em glorificar a Deus. O amor de Deus por nós não está focado no nosso valor, mas no valor final de Deus. O amor de Deus, do Pai, é, como eu disse, nos redimir para que nós vejamos o valor infinito de Cristo. Não tem nada a ver com o nosso valor, o amor de Deus. Então, porque ele amava eles, ele não foi salvar Lázaro, ele deixou ele ficar doente, piorar e deixou ele morrer. Verso 5 diz, Jesus amava Marta e seu irmão e Lázaro, portanto, quando ele ouviu que Lázaro estava doente, ele ficou, porque ele amava. Em vez de curá-lo, em vez de correr, em vez de tirar a aflição do coração delas. Então observe que a explicação que Jesus dá no verso 4 é que o seu plano era fazer algo que glorificasse o Pai e o Filho naquela doença de Lázaro. Porque ele amava Lázaro. A coisa mais importante era que a vida de Lázaro fosse uma maneira de glorificar a Deus e glorificar o Filho. Então, o verso 4 diz, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Então, lá no verso 40, bem na frente, Jesus vai dizer para Marta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu não te disse que isso era para manifestar a glória de Deus? Então, você vê, aqui é só uma história, tem muitas outras, né? O que significa ser amado por Deus? Você é amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Isso não significa que Ele vai nos resgatar do sofrimento, nem da morte, nem das dores, nem das aflições. Você vê, Ele amava eles, portanto, Ele não foi. Portanto, Ele não foi curá-lo. Portanto, Ele não foi lá tirar a aflição. Significa que Ele vai mostrar a sua glória pela nossa eterna alegria nele. Ele vai fazer isso, Ele vai fazer através da nossa vida, através das nossas dores, aflições, da nossa morte, através de todas as coisas. Quando Ele ora, quando Jesus faz a sua grande oração sacerdotal, Ele está orando só pela igreja, né? Ele deixa claro, Ele vai morrer pela igreja, não vai morrer pelo mundo. Ele vai fazer expiação pelo povo que o Pai deu a Ele, como diz aqui, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, nessa oração sacerdotal, Ele vai dizer, olha, não oro pelo mundo, mas por aqueles que Tu me destes, porque eram Teus e Tu me destes, aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Ele diz, eu estou orando por eles. E quando Jesus está orando pela igreja, que o Pai deu a Ele, pelos eleitos, como Ele ama a igreja nessa oração, como Ele ama todos nós, se nós somos eleitos de Deus. Ele começa a oração em 17, 1, e depois no 5, ele levanta os olhos aos céus e começa a orar por nós. Ele diz, Pai, chegou a hora, glorifique Teu Filho para que o Teu Filho possa glorificá-lo. Você vê, ele começa a orar, a oração sacerdotal pela igreja, dizendo, Pai, chegou a hora, agora glorifica o Teu nome, né? Glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho glorifique a Ti. Como eu disse, a palavra de Deus mostra o tempo todo que tudo fala sobre a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em cada estrofezinha daquela frase inicial, ele fala, para a glória, para o louvor da sua glória. Ele diz, e agora, Pai, me glorifique em sua presença, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse é o começo da oração de Cristo. Agora eu estou de novo indo para aquela posição de glória infinita que eu tinha contigo. Nós sabemos, como diz Filipenses 1, que Ele se esvaziou, tendo direitos de ficar na sua posição de glória infinita, Ele não teve por usurpação, ou seja, Ele não se agarrou a esses direitos, mas Ele se esvaziou, se humilhou, desceu e se tornou um homem, e tendo se tornado um homem, foi obediente até a morte de cruz, mas agora Ele vai ser glorificado.
Ele vai voltar para aquela posição, aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E como essa oração pela igreja manifesta o amor dele? Ele diz assim no verso 24: Pai, eu desejo que eles, os eleitos, também, a quem tu tens me dado, possam estar comigo onde eu estiver, para que eles possam ver a minha glória. O que é o céu, queridos? O que o amor de Deus faz? O que é a coisa que Deus, em seu amor, quer dar para nós? A maior coisa, para que eles vejam a minha glória. Então ele diz assim: para ver a minha glória, que tu me deste, porque tu me amas antes da fundação do mundo. Eu oro por eles, para que eles tenham o céu. Esse é o amor de Cristo não está focado no seu valor, mas em levar você a ver o valor infinito dele, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então ele ora primeiro para que Deus restaure a plenitude da sua glória, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Então depois ele ora para que nós estivéssemos com ele, para ver essa glória, e isso é o céu, queridos. Não tem nada a ver a nossa glória, nem o nosso valor. O amor do Pai por nós é nos levar a enxergar a maior coisa que existe, tão grande, que enche o coração do Pai de alegria infinita: a glória do Filho, a beleza infinita do Filho. Então, o que significa ser amado por Cristo? Qual, em última análise, né, na definição final e plena, nunca ser amado por Cristo é chamar a atenção para o nosso valor. Você é valioso, eu sou valioso, nós temos valor, por isso Deus nos ama. Nunca, nunca! Mas é assim que o mundo quer ser amado, queridos. É assim que muitas pessoas que estão na igreja visível hoje quer ser amada. Ela quer sentir que a cruz é sobre ela. Ela quer sentir o valor dela. Ela quer ouvir sermões que falem sobre o seu valor. Sei lá, para ela ter autoestima, sei lá, melhorar a autoestima dela. Né? Ela quer sair do culto assim com cada vez mais centrada nele, cada vez mais se sentindo bem consigo mesmo, com o seu grande valor. E vamos ser sinceros, grande parte das pregações fazem exatamente isso, porque é assim que um mundo e um coração não regenerado quer ser amado. Mas em vez disso, Deus nos dá algo infinitamente melhor do que falar sobre o nosso valor, ou dizer que o seu amor é centrado em nosso valor. Muito melhor do que fazer de nós o centro ou o valor de alguma coisa. Ele nos dá algo para nós admirarmos para sempre, algo que tem valor infinito, e é isso que é a definição do amor dele por nós. Ou seja, ele liberta você e eu da autoexaltação, de nós olharmos para nós mesmos como algo valioso, como o propósito pelo qual Deus fez o mundo, pelo propósito pelo qual existe a cruz, pelo qual é o propósito pelo qual Deus fez os seus decretos. Não. Ser regenerado é ser liberto exatamente desse coração autocentrado, que nos leva a um lugar inconcebível, um eterno prazer de contemplar e compartilhar com Deus a alegria de ver a glória de Cristo. E com Cristo de ver a glória do Pai, no poder do Espírito Santo. É sobre isso que é o livro de Efésios. O livro de Efésios é totalmente centrado em Deus. Talvez por isso ele não seja tão conhecido como devia na igreja. O Pai elegendo, o Filho redimindo, o Espírito Santo selando, mas sempre com cada estrofe terminando para o louvor da sua glória. 6, 12, 14... Então, só isso é pregar Cristo. Tudo que não é isso, não é pregação do Evangelho. Você pode ter Cristo, você pode ter cruz, você pode ter Deus, você pode ter o Espírito Santo, mas ser amado por Deus quer dizer que Deus fará todo o necessário, vai usar a sua onipotência. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai chegar ao fim do seu propósito, ele fará tudo o que é necessário, mesmo a morte do seu filho na cruz, mesmo a sua ira sendo derramada sobre ele, para nos satisfazer ao nos ver
ao nos levar a ver a glória infinita do seu Filho, o valor infinito dele, a razão de todas as coisas, a razão pela qual ele criou o mundo. E o mundo que eu estou dizendo, estou falando do cosmo, né? Tudo menos Deus, todas as coisas. Então, quando nós compreendemos o amor de Deus, nós começamos a olhar para a cruz e vemos algo totalmente diferente. A cruz é sobre a exaltação da glória de Cristo. A cruz não é sobre nós. Então, essa é a terceira coisa. Por que Cristo morreu? Qual é o propósito final para que Cristo morreu? A glória de Cristo. Ele morreu para mostrar a beleza infinita do seu caráter perfeito, que é a sua glória, em seus atributos infinitos, e para levar homens miseráveis como nós, poder um dia contemplar perfeitamente essa glória e nos alegrarmos com uma alegria infinita que enche o coração do Pai por toda a eternidade. É claro que na cruz nossos pecados são perdoados, nós cantamos isso hoje. É claro que lá nós somos justificados. É claro que essas coisas acontecem, mas o perdão e a justificação não são o objetivo final da cruz. Nossa regeneração e todas as coisas que a cruz fez, que nos atingem, são apenas um meio. É porque sem isso nós não poderíamos ver a glória de Cristo. Nós não poderíamos ver o valor final dele. Esse é o propósito. O pecado, sem a justificação que nos tira de debaixo da lei, né, porque a lei está satisfeita completamente, sem a regeneração, sem todas as coisas que Deus fez, então nós não poderíamos ver essa glória. Você vê, tudo isso é um meio, não é o propósito da cruz, não é o que a cruz é, não é o que a cruz faz, e se nós tomamos da Santa Ceia pensando em outra coisa, nós não entendemos o que estamos fazendo. Nós não discernimos aquilo que Deus fez, é apenas o meio, o objetivo é desfrutar Cristo. Um homem que não é justificado não pode desfrutar da glória de Cristo, um homem não regenerado não pode desfrutar da glória de Cristo, um homem escravo do pecado não pode desfrutar da glória de Cristo. Portanto, essas coisas vão ser tratadas, não porque elas são o objetivo da cruz, o objetivo é essa glória final de Cristo. Então aqui está a maneira como Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,15. Cristo morreu por todos, né, que o Pai deu a Ele, para que aqueles vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, parafraseando, Cristo morreu para que você viva para a glória de Cristo. Essa é a razão. A razão da morte dele é a glória dele. Né? Cristo morreu para fazer Cristo a coisa com valor final na sua vida, para que um dia, como ele orou no capítulo 17 de João, você veja a glória dele, a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. É para isso que ele morreu, para que a glória dele fosse infinitamente exaltada, e é por isso que o Pai tem um plano eterno, para a mesma coisa. Então Cristo morreu para ter um povo que glorifique perfeitamente a Cristo, desfrutando perfeitamente da sua glória, olhando e desfrutando totalmente do valor infinito que Cristo tem. Então a cruz é totalmente, radicalmente voltada para a exaltação de Cristo. Você vê, ela não é voltada para o valor humano, porque nós precisávamos tanto, não, ela é totalmente, o próprio significado da graça, qual é? É que nós não merecemos ser salvos, nós merecemos a ira de Deus. Ou seja, a definição da graça mostra claramente, só isso já era para levar as pessoas a compreenderem que ela não foi projetada a cruz para mostrar o valor humano, já que a glória da graça é exatamente porque ela é derramada por homens que não têm valor, por homens que merecem a ira de Deus. Não é o valor deles, mas é exatamente porque eles não tinham nenhum valor, é que a graça é graça. Ela não fala a respeito disso, seu merecimento, seu valor, ela é uma incrível graça, porque ela salvou um miserável como eu, para ver a glória de Cristo, ou a glória do Pai na face de Cristo, sem merecimento, sem valor, é a graça de Deus, é a graça infinita. Por isso ele justificou ímpios, ele é projetada para glorificar
a graça de Deus em Cristo. Esse é o objetivo da cruz. Glorificar a graça de Deus, porque a graça de Deus é aquilo que mais manifesta a glória de Deus. Então, para o louvor da glória da sua graça. É isso. Então você viu como Ele nos ama, você viu que a cruz, então é central no plano eterno de Deus, porque ela é central em exaltar a graça, e a graça é aquilo que vai mais manifestar a glória de Cristo para sempre, e que vai nos fazer ver mais profundamente a glória de Cristo. Então o Pai planejou a cruz antes que a graça fosse necessária, porque o Pai planejou a cruz antes que existisse mundo. Ele planejou a cruz antes que existissem pecadores para serem redimidos. A cruz tem esse propósito de glorificar e exaltar a Cristo. Então ela vem primeiro. Então, por exemplo, 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, lá na eternidade, antes que existisse pecado para ser redimido, pecado para a ira de Deus ser derramada, Deus planejou a cruz, porque ela tem tudo a ver com a glória de Cristo. Deus planejou a graça em Cristo antes que houvesse universo, antes que houvesse pecadores, antes que houvesse pecado humano que precisasse da graça, porque Deus planejou a graça e a cruz para exaltar Cristo, para manifestar Cristo. Esse é o propósito, esse é o alvo. Assim que Cristo é central na cruz, como Ele é central na história do universo, como Ele é central em como Deus ama a igreja. Então Deus, lá na eternidade, primeiro pensou naquilo que glorificaria mais seu Filho, a cruz. O resto vem em decorrência disso. Não é o alvo. O resto são os meios pelos quais Cristo vai ser exaltado assim. Então, Cristo crucificado foi o plano na eternidade passada, e Cristo crucificado vai ser o céu no futuro, na eternidade futura. Ou seja, Ele vai ser, Ele é o plano eterno de Deus no passado, na eternidade passada, e Ele é todo canto de adoração na eternidade futura, Cristo crucificado. É por isso que Paulo disse: eu me propus nada a saber entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado, porque isso na verdade é o que estava no coração do Pai lá na eternidade passada, e isso é a eternidade futura. Portanto, é tudo que eu tenho para pregar no presente. Então, o que vai ser a eternidade futura? Apocalipse 5,9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, nações. O que nós vamos cantar na eternidade, queridos? A cruz. Nós vamos cantar Cristo crucificado. Vamos cantar para sempre, como cantamos nesta noite. Você vê, lá no passado, Cristo crucificado foi a razão de todos os decretos de Deus, todo o plano de Deus. No futuro, toda adoração por todas as eras sem fim é por causa de Cristo crucificado, porque isso é que mais manifesta a glória de Cristo em sua graça derramada por homens como nós. Você vê que o amor de Deus não está centrado em nosso valor, nem a cruz está centrada em nosso valor. Na verdade, nada é a respeito do nosso valor, tudo é a respeito desse valor infinito de Cristo. E a grande oração de Cristo por nós é para que um dia nós vejamos essa glória que Ele tinha com o Pai, antes que existisse um mundo, antes que existissem anjos, e isso não durante um tempo, mas por toda a eternidade, sem nunca ter tido um início. Então, na plenitude dos tempos, Jesus se tornou, veio ao mundo, e esse é o fundamento, é a garantia de tudo que nós vamos desfrutar no futuro e todo o desenrolado que o Pai decretou no passado. Então, como nós falamos em Romanos 8:32, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, por graça? Então,
sempre foi o propósito eterno do Pai mostrar a glória de Cristo, esse valor infinito. O Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará glória e graça. E qual é o grande, maior e mais valioso dom, presente garantido por Cristo na cruz? Ele mesmo. Você um dia poder ver a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. É isso que ele dá na cruz. Ele dá a homens eleitos soberanamente o direito de poderem ver a sua glória, o direito de poderem ver o seu valor, de cantar seu valor. E o coração humano foi criado para ser cheio disso, de tal maneira que esse é o céu, não é? É o céu dos anjos eleitos e de todos os redimidos. Então o que o Evangelho oferece, queridos? É isso que é estranho, já disse isso aqui. Se a gente perguntar a maioria dos cristãos hoje o que o Evangelho oferece, cada um vai dizer uma coisa, mas na verdade as pessoas vão dizer: o Evangelho, o que você está precisando? O teu casamento está ruim, o seu filho é um filho terrível, o seu emprego está ruim. Então o Evangelho oferece você venha para o Evangelho. Mas você vê que o Evangelho só oferece uma coisa: Cristo. Todo o plano eterno do Pai era esse, e todo o propósito final é para que um dia essas pessoas redimidas possam ver a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Então, se Deus nos desse o céu, o paraíso, mas se nós estivéssemos impedidos de ver, a única coisa que pode satisfazer a nós, que é ver a glória de Cristo, nós continuaríamos como somos hoje, nesse lugar, sempre desfrutando algo só para perceber que depois de um pouco de tempo, aquilo não entrega aquilo que nossos corações ansiavam, e até esperavam que aquilo fosse entregar. Você não teria mais doença nem morte, mas seria a mesma coisa. A vida ia fluir para esse mesmo coração insatisfeito, incompleto, infeliz, que vai virando um inferno. Não importa quantos céus fossem dados a você. Então, você sempre estaria escorregando para a próxima coisa, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, só nele, ao contemplar o seu valor infinito e ver a glória que Ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, o coração que foi criado para isso encontra plenitude. É sobre isso que é o Evangelho. Não é sobre nos dar algo, é sobre nos dar Cristo. E é sobre isso que é a eternidade. Não é nos dar um lugar sem fome, sem morte, é nos dar um lugar onde nós contemplamos a glória que o Pai tinha com o Filho antes que o mundo existisse. E Ele nos dá tudo que é necessário para que nós desfrutemos agora e para sempre disso. Como nós vimos outro dia, meditando em Romanos 8:35, algumas pessoas podiam dizer: olha, não compreender isso, como nós vimos as pessoas usando o texto de maneira tão errada, na verdade diabólica, né? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? A resposta de Paulo é: não, nada disso pode. Nossos corações, nossos novos corações, agora eles estão capturados por essa beleza, de tal maneira que os santos perseveram com o Espírito Santo levando cada um de nós a ver cada vez mais a beleza de Cristo, até que nenhuma dessas coisas tenham nenhum poder de impedir isso que o Espírito Santo está fazendo, que é invencível. É assim que os santos perseveram, cada vez mais eles enxergam a beleza de Cristo, de tal maneira que nenhuma dessas coisas poderiam nos tentar a não estar assim. Então, a resposta de Paulo é: não, é impossível um coração regenerado, vendo a beleza de Cristo, ser tentado e afastado através da fome, da nudez, da perseguição, da morte. Alguém poderia dizer: mas não poderia ser que Deus não deixaria nunca que essas coisas nos afastassem de Cristo, ao não deixar essas coisas acontecerem conosco, nenhuma fome, nenhuma nudez, nenhuma espada. Mas o que Paulo está dizendo é exatamente o oposto, não é? Ele diz assim no versículo 36:
como está escrito, por sua causa somos entregues à morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas agora nós temos esse valor infinito de Deus colocado em nossos corações, gravado na retina dos nossos olhos espirituais. Então, você vê essa perseguição, essa morte, não há nada nesse mundo que se compare. Então Paulo diz, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. Nada disso pode eclipsar essa beleza infinita da glória de Deus em Cristo, que está em nossos novos corações. Portanto, nada pode impedir a segurança dos santos, porque o Espírito Santo poderosamente está operando isso. Então, o sofrimento faz parte do nosso chamado, e através disso Cristo é mais glorificado no mundo, como nós vimos na vida de Lázaro, a mesma coisa. Então pregar Cristo é mostrar que a cruz é radicalmente centrada em Cristo, mostrando o valor de Cristo, e não está apontada para nós, mas não é isso que está sendo pregado. E Deus nos dá olhos para ver essa glória infinita de Cristo, e é por isso que nós nascemos de novo. Por que você precisava nascer de novo? Paulo diz em 2 Coríntios que nós éramos cegos, não é? Por que você precisava se tornar uma nova criação, uma nova criatura, receber olhos para ver? Em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cegou os homens. Eles estão cegos. Estão cegos para quê? Eles estão cegos para ver o valor do homem, ver a importância do homem. Por que o diabo cegou os olhos dos incrédulos? O que ele não quer que os incrédulos vejam? O que ele não quer que os homens vejam? A Bíblia diz, ele cegou para que eles não vissem a luz do Evangelho, da glória, da beleza satisfatória, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que o diabo cega o ímpio? Para ele não ver a beleza de Cristo, para ele não ver a glória de Cristo. Essa é a razão pelo qual o diabo cega. Ele não tem nenhum outro propósito, não é por causa do homem, não é por causa de nada. Ele cega o homem para não ver a beleza de Cristo, a sua glória, a sua beleza satisfatória. Agora, por que Deus nos regenerou e abriu os nossos olhos? Para quê, queridos? Para vermos a nós mesmos, para vermos o nosso valor, a nossa importância, a importância do mundo. Não, a Bíblia diz, mas Deus que brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da sua glória na face de Cristo. O diabo cegava para as pessoas não verem a beleza de Cristo, e Deus abriu nossos olhos para nós vermos, para nos dar a luz do conhecimento da sua glória na face de Cristo, que é o único lugar que nós podemos ver a glória de Deus. Então o Evangelho só está sendo verdadeiramente pregado quando ele é totalmente centrado em Cristo. Cristo glorioso na sua morte, na sua ressurreição, no seu amor, ele sendo o centro de todas as coisas no decreto do Pai. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Essa é a marca da verdadeira pregação. Para o verdadeiro cristão, Jesus nunca é chato. Jesus nunca é mitológico. Jesus nunca é um esforço do coração, para uma certa espiritualidade. E para encerrarmos e tomarmos da ceia, porque nós estamos sendo santificados, porque todos que são justificados são santificados, como nós estamos estudando. A Bíblia diz, Cristo é exaltado à medida que nós somos transformados na mesma imagem dele, de um grau de glória para outro grau de glória. Então 2 Coríntios 3,18 diz, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outro grau de glória. Ou seja, à medida que nós somos santificados, nós glorificamos mais a Cristo. Esse é o objetivo da santificação. Você vê, esse era o objetivo da justificação, esse era o objetivo da regeneração, abrir nossos olhos, e ao nós sermos santificados, o objetivo é a glória de Cristo, sempre, sempre, em tudo que Deus faz. Então Paulo pregava Cristo aos Efésios, e nós devemos fazer o mesmo aqui, para mostrar que tudo que existe no universo diz respeito a Cristo, o seu valor e sua glória. Ele pregava para mostrar aquele povo e a nós que ser amado por Cristo não significa
chamar a atenção para o nosso valor, mas ser amado é abrir nossos olhos para ver o valor de Cristo. Ele pregava para mostrar que a cruz exalta Cristo, é centrada em Cristo e para a glória de Cristo, e para mostrar que nós nascemos de novo e fomos regenerados, porque o diabo tinha cegado os nossos olhos para não ver a glória de Cristo. E por último, que nós somos santificados pela palavra, o Espírito nos santifica para quê? Para nós glorificarmos a Cristo ao sermos transformados de um grau de glória em outro grau de glória naquilo que Ele é. Portanto, o Pai elegendo, verso 4 e 6, o Filho redimindo, versículo 7 a 12, e o Espírito Santo selando, 13 e 14, sempre acaba cada uma dessas coisas com esse coro para o louvor da sua glória. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir aos irmãos que distribuíssem os elementos da Santa Ceia. Nós vamos cear e encerrar esse momento de culto. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus.